Caros alunos, então, vamos continuar nossas aulas de matemática financeira para o teste ANPAD de concursos públicos. Vamos agora passar para esse assunto tão importante, tanto a nível de concurso como a nível da vida prática da gente, que chama-se juros. Bem, o que representam os juros? Muita gente não sabe, muita gente é leiga nisso. Os juros representam o lucro numa operação de empréstimo. É o lucro que o credor está obtendo na operação de empréstimo para um devedor. O devedor pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Por exemplo, quando a gente faz uma aplicação financeira, nós compramos, por exemplo, uma aplicação, título do Tesouro Direto, nós somos credores do governo federal. O governo federal ele é devedor da pessoa física que está comprando essa aplicação, comprando esses direitos financeiros, no caso, esses títulos públicos. Então, nós temos duas modalidades de juros. Nós temos os juros simples, que no Brasil tem uma aplicabilidade bem pequena, porque no Brasil é mais juros compostos. São talvez em outros países, tipo Estados Unidos, que tem uma aplicabilidade maior por juros simples. Mas nos juros simples, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Então, vamos fazer uma evolução rápida aqui no horizonte de 3 meses. Aqui é o fluxo de caixa da dívida. A gente normalmente faz o fluxo de caixa sob o ponto de vista do credor. Aqui seria a indicação do dinheiro saindo do bolso do credor e voltando nos montantes. Então, vamos pegar aqui um capital de R$100, uma taxa de 10% ao mês. Então, se o devedor pagar após um mês, ele pagaria a dívida corrigida por 10%, 110. Se pagasse após 2 meses, pagaria corrigido por 20%, 120. E finalmente, se deixar evoluir até o 3º mês, pagaria R$130. Então, teremos que os juros simples são lineares, tanto que o gráfico é uma reta. Eles são proporcionais ao capital, proporcionais à taxa de juros, proporcional ao prazo. E o montante é o valor final, é a soma do capital mais os juros, é o valor final pago pelo devedor. Podendo até fatorar aqui, colocar o capital em evidência, teremos capital que multiplica 1 mais I vezes N. Agora, os juros compostos, que é o sistema de juros que os bancos brasileiros utilizam, e também em outras operações de empréstimos, de dívidas, financiamentos bancários, financiamentos habitacionais, financiamentos de outros bens, tipo os carros, veículos, é utilizado os juros compostos. Bem, a taxa incide sempre sobre o montante imediatamente anterior, no que chamamos de juros sobre juros. Então, vamos fazer aqui a mesma evolução aqui, na mesma taxa de 10% ao mês. Então, a gente percebe a diferença aqui. Capital de 100, se a dívida for quitada 1 mês depois, 110. 2 meses depois, aí calcularíamos 10% sobre 110, que são 11. 110 mais 11, 121. E se a dívida for quitada no 3º mês, aí calcularíamos 10% de 121, que seriam R$12,10. Somando aqui, R$133,10. Já deu uma diferença de R$3,10 em relação aos juros simples. É uma evolução exponencial. A forma do montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Existe a lenda que os juros simples, os juros compostos sempre rendem mais do que os juros simples, mas isso não é sempre verdade. Em outra aula eu vou explicar para vocês como que podemos ter uma exceção a isto.
Bem, então vamos fazer uma questão aqui muito boa aqui, ó. Apliquei 10 mil reais e resgatei 14.400 após 2 meses em juros compostos. Qual foi a taxa mensal de juros? Então vamos fazer aí o desenho, o fluxo de caixa dessa operação. Ó. Então, olha lá, teremos aqui no horizonte de 2 meses, ó, um capital de 10 mil reais e foi pago um montante de 14.400. Então, teremos aqui uns juros de 4.400. Em concurso, né, é muito importante a rapidez. E algumas questões a gente tem que treinar, em várias questões, né, algumas não, a gente tem que treinar os alunos não só para poder fazer a prova, mas também para ser rápido. Essa questão aqui seria boa para isso. Pensem bem uma coisa aqui, ó, é juros compostos, mas olha só, vamos fazer uma comparação com juros simples, poder aplicar, para poder matar a questão rapidamente aqui, ó. 4.400 sobre 10 mil, nós estamos tendo juros de 44%. Isso tanto faz em juros simples ou juros compostos. Isso em 2 meses. Mas em juros simples, se fosse aplicar juros simples, teríamos 22% de taxa mensal. É só dividir 44 por 2. Então, se fosse juros simples, a resposta seria a letra B. Mas a questão é juros compostos. A taxa em juros compostos, você fixando o capital e o montante, a taxa de juros compostos seria menor que 22% ao mês. Porque a velocidade de crescimento dos juros compostos normalmente é mais rápida. Então, eu precisaria de menos taxa para poder, partir do mesmo valor, chegar no montante de um mesmo valor também. Então, teremos uma taxa menor que 22%. Aqui a única opção menor que 22% seria a letra A, que vai ser a resposta do exercício. Em outra oportunidade eu vou explicar a fazer esta questão de maneira, por fórmula mesmo. Mas vocês percebam que a solução aqui que eu expliquei é muito boa. Muito obrigado, meus caros alunos. Até a próxima aula.